E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa última aula sobre controle de concentrações no CAD. E nesta última aula eu gostaria de falar um pouquinho sobre acordos em processos de concentração econômica, tá bom? Esse tema dos acordos ele é muito interessante porque o direito da concorrência é um exemplo no Brasil de disciplina em que os acordos foram muito bem utilizados. Há uma tendência hoje na nossa administração pública brasileira, em vários setores, principalmente nos setores regulados, de buscar uma postura mais dialógica, uma postura mais consensual, evitando-se decisões que sejam construídas e criadas de maneira autoritária, de maneira verticalizada, sem diálogo, sem contato com o destinatário da decisão. E o CAD e a Lei de Defesa da Concorrência sempre foram muito exemplares nesse tema, porque já de há muito tempo essa legislação prevê vários acordos que são utilizados para negociação entre o CAD e as partes envolvidas em processos de controle de concentração e também em processos de controle de condutas, como nós veremos mais para o final desse curso, tá certo? Bom, de maneira geral, quando nós falamos de consensualização na administração pública, nós podemos falar de três tipos de mecanismo. Nós temos formas de consensualização orgânica, ou seja, situações nas quais membros da sociedade civil ou do mercado participam dos órgãos decisórios, mas isso nós não temos no CAD. Se nós pegarmos lá o Tribunal Administrativo do CAD, nós não temos nenhuma cadeira reservada com voz e voto para membros da indústria ou membros do comércio, tá certo? Ou membros da sociedade civil. Como nós já vimos, o Tribunal Administrativo do CAD, que tem a função decisória principal, na verdade é formado apenas por 6 conselheiros e um presidente. Então, nós não temos exatamente esse tipo de consensualização orgânica no direito da concorrência. Além da consensualização orgânica, nós podemos falar de consensualização procedimental, que é aquela consensualização buscada pelo uso de audiências públicas ou consultas públicas. As audiências nada mais são do que sessões para debate de questões polêmicas no processo e a consulta é geralmente utilizada para colocar uma proposta de ato normativo à opinião da sociedade. A audiência e a consulta não estão mencionadas na Lei de Defesa da Concorrência, mas elas podem ser utilizadas porque elas estão previstas na Lei Geral de Processo Administrativo Federal. E o CAD está sujeito à Lei de Processo Administrativo Federal, por isso pode usar vários instrumentos dessa Lei de Processo Federal nos seus processos concorrenciais, tá bom? E em terceiro lugar, nós temos formas de consensualização contratuais, e é aí que entram os acordos em concentrações econômicas e também é aí que entrarão os acordos de leniência, os compromissos de cessação, que nós veremos lá para o final do curso ao falar de controle de condutas, tá certo? Então, no CAD, quando nós falamos de controle de concentrações, basicamente nós vamos ter nesse controle de concentrações uma figura muito importante que é a do ACC, do Acordo em Concentrações. Então, o ACC é um acordo integrativo de definição de condicionantes. Eu vou explicar isso aqui rapidinho para vocês. Vejam, o ACC é um acordo integrativo por quê? Porque ele é um acordo que se acopla ao processo de autorização de concentrações econômicas. A celebração desse acordo não afasta o processo. Pelo contrário, esse acordo convive com o processo. Por isso que nós falamos que ele é um acordo integrativo. Outra coisa, esse é um acordo que tem a finalidade de definição de condicionantes. E vejam, o que é a condicionante? A condicionante é nada mais do que uma exigência ou uma restrição que é estabelecida no processo concorrencial para compatibilizar os interesses das partes envolvidas na concentração econômica e, de outro lado, os interesses públicos que são tutelados pelo CAD e pelo Estado. Tá certo? Então, esse é um acordo no qual se decide o seguinte, olha, a concentração econômica vai ser aprovada, porém, para que ela seja aprovada, as empresas envolvidas têm que desativar essa linha de produção, alienar determinada marca, fechar determinada fábrica. Então, tudo isso é exemplo de condicionante que pode ser acoplada aí a uma decisão de aprovação de concentração econômica. Esse acordo
de concentrações ou em concentrações, que serve para definir condicionantes, ele estava originariamente previsto no artigo 92 da Lei de Defesa da Concorrência. Eu até coloquei aí nos slides, esses slides vão estar disponíveis para todos vocês depois, não é? Seja no Academia, seja aí nas páginas do Trilhante. E esses slides, eles preveem esse texto integral para vocês analisarem. O texto integral do artigo 92. Mas notem que esse artigo foi completamente vetado. Então, de novo, originariamente o acordo em concentrações estava detalhado, bem disciplinado na Lei de Defesa da Concorrência de 2011, mas ele sofreu um veto, tá certo? Então eu deixei o texto do artigo vetado aí nos slides para vocês depois darem uma pausa e analisarem com calma, tá bom? Basicamente, como eu disse para vocês, esse acordo sempre foi pensado com o intuito de viabilizar a negociação das condicionantes. No entanto, ele foi excluído, e aí aqui eu coloco as razões do veto, porque o dispositivo, tal como foi construído, o artigo 92, restringia a possibilidade de celebração do acordo em concentrações à etapa de instrução dos processos, limitando indevidamente um instrumento relevante para a atuação do tribunal, né? A gente está falando aqui do Tribunal Administrativo do CAD, na prevenção e na repressão de infrações contra a ordem econômica, tá certo? Então vejam, na prática, o veto reconhece ou reconheceu a importância desse acordo em concentrações, mas decidiu afastar o artigo 92 da lei pelo fato de que o artigo 92, né, lá na sua redação, fazia uma limitação do momento para a celebração desse acordo em concentrações. Então, considerou-se que esse limitador temporal atrapalhava o regime jurídico do acordo e isso exigiu que se vetasse o artigo 92 como um todo. Mas notem bem, o veto do artigo 92 significa que, na prática, a Lei de Defesa da Concorrência deixou de prever esse acordo importante? Não. Há dois dispositivos, pelo menos, que dão fundamento para que os acordos em concentrações continuem a ser celebrados pelo CAD. E, na prática, eles são efetivamente celebrados em muitos processos pelo CAD. Eu me refiro aqui ao artigo 9º da LDC, que, no inciso 10, trata da competência do TAD, do Tribunal Administrativo do CAD, e afirma que esse tribunal pode apreciar processos administrativos em controle de concentrações na forma desta lei, fixando, quando entender conveniente e oportuno, acordos em controle de atos de concentração. Então vejam que interessante, apesar do veto, o artigo 9º, inciso 10, afirma claramente que o TAD tem competência para análise dos processos de controle de concentrações e que ele pode, por um juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, de maneira discricionária, decidir firmar acordos em controle de atos de concentração. Então, o acordo foi consagrado aí como competência do TAD, que pode ser exercido de maneira discricionária, sempre de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade. Ou seja, o artigo diz muito claramente que não há um direito subjetivo das empresas envolvidas no processo de controle de concentrações à celebração desse acordo. A celebração é sempre discricionária, tá bom? Outro artigo importante, o artigo 13 da Lei de Defesa da Concorrência, no seu inciso 10, afirma que a Superintendência Geral pode sugerir ao tribunal condições para a celebração do acordo em controle de concentrações e fiscalizar o seu cumprimento. Então, o artigo 13, inciso 10, apesar do veto do 92, também dá fundamento para a celebração de acordos em concentrações. E esse artigo é também relevante pelo fato de que ele deixa claro que o tribunal tem a competência para sugerir as condições de celebração desse acordo e, uma vez firmado o acordo pela decisão do Tribunal Administrativo, a superintendência fará a sua fiscalização, tá certo? Então, sugestão do conteúdo do acordo e fiscalização são tarefas que cabem à Superintendência Geral. E, em suma, portanto, tanto o artigo 9º, inciso 10, quanto o artigo 13, inciso 10, dão fundamentos para que esse acordo continue existindo. Vejam que tanto é assim
que o regimento do CAD, que nós chamamos de RICAD, Regimento Interno do CAD, prevê um regime jurídico para esses acordos no seu artigo 127. Então, vejam, o artigo 127 do RICAD deixa muito claro que o acordo em concentrações se destina a definir as condicionantes para a aprovação da operação e que o momento para sua celebração vai desde a notificação apresentada pelas partes voluntariamente ou compulsoriamente até 30 dias após da impugnação. Vejam que aqui o RICAD resolveu um problema que foi apontado no veto do artigo 92. O RICAD não restringiu a possibilidade de celebração do acordo de concentrações à fase processual do processo, ou melhor, a fase processual na Superintendência Geral. É possível que, mesmo que o processo já tenha deixado a Superintendência Geral e encaminhado ao Tribunal Administrativo, que ainda assim, lá no âmbito do Tribunal Administrativo, se celebre o acordo de concentrações. Tá certo? Então, o acordo em concentrações pode ser celebrado com processo no âmbito da Superintendência ou com processo já no âmbito do Tribunal Administrativo. É claro que essa regra de 30 dias é bastante questionável, né? O legislador poderia ter limitado aí a uma determinada etapa do processo, não colocado um prazo em dias, né? Porque pode ser que em 30 dias esse processo já tenha sido efetivamente julgado, tá certo? Então, esses 30 dias é de se questionar, né? Mas, de todo modo, o importante é que o regimento deixa claro que existe acordo de concentrações, ainda que o processo já tenha deixado a Superintendência Geral. Tá bom? Outra coisa importante, né? Como eu disse para vocês, o processo o acordo é sugerido, negociado e fiscalizado pela Superintendência, mas a sua aprovação é feita pelo Tribunal Administrativo sempre, tá certo? E o Tribunal Administrativo tem discricionariedade para decidir se celebra ou não este acordo com as empresas, com os agentes econômicos envolvidos na operação de concentração que está sendo analisada naquele processo, tá bom? Outra coisa importante, o RICAD não previu a necessidade de se fazer consulta pública, né? Se vocês olharem bem, o artigo 92 que foi vetado, ele previa a necessidade de uma consulta pública para a celebração do acordo em concentrações, até porque esse acordo, como envolve concentração, ele também é de interesse de consumidores, de distribuidores, não é? De vários agentes que estão envolvidos no mercado, nos mercados relevantes atingidos pela operação concentrativa. Então, a legislação ela apontava a necessidade de se fazer a consulta pública. No entanto, o RICAD não exige consulta pública como condição de celebração do ACC. Ele exige simplesmente que se faça a publicação do acordo, que se dê a sua devida publicidade depois que ele seja firmado. Tá certo? Então, aí alguns elementos do regime jurídico do acordo em concentrações. Bom, quais são as condicionantes, quais são as restrições que podem ser negociadas nesse acordo? Vejam, para entender essas condicionantes, nós vamos ter que resgatar mais uma vez o artigo 61, parágrafo 2º da Lei de Defesa da Concorrência. Esse artigo 61, parágrafo 2º, ele deixa muito claro que é possível ao CAD e às partes envolvidas no processo negociar tanto medidas comportamentais quanto medidas estruturais. Então, vejam, pode lá se determinar por acordo que as empresas envolvidas venderão ativos, que algumas empresas envolvidas na operação serão objeto de cisão, que será feita alienação de controle, que haverá licenciamento de direito de propriedade intelectual, enfim, esse artigo 61, parágrafo 2º, ele dá aí um conteúdo ilustrativo do que pode ser negociado no ACC. Vejam bem, esse conteúdo é ilustrativo. Por quê? Porque o próprio artigo deixa claro que outras medidas e providências podem ser elaboradas pelas partes que negociam o acordo. Bom, e para fechar essa nossa última aula sobre concentração econômica e controle de concentrações, eu queria falar rapidinho aí de um acordo que existia na legislação de 1994, mas que não aparece atualmente na nossa legislação de 2011.
E eu me refiro aqui ao APRO, ao Acordo de Preservação de Reversibilidade de Operação. Esse acordo fazia sentido porque no modelo de 94 era possível que uma operação já concretizada fosse submetida à análise do CAD. A lei de 94 permitia o controle prévio e o controle posterior. A nossa lei atual só permite, porém, o controle prévio, não é mesmo? Mas, ainda assim, eu mostrei em aulas passadas que existem 3 situações excepcionais nas quais haverá um controle posterior na nossa legislação vigente. Isso vai acontecer quando o CAD determinar a notificação de uma operação que já se concretizou, e o CAD pode fazer isso em algumas hipóteses. Isso vai acontecer também, quando o conselheiro, relator, lá no âmbito do Tribunal Administrativo, decidir aprovar liminarmente uma concentração econômica. Então, vejam, nessas situações, de aprovação liminar, a decisão do tribunal no final do processo vai ser uma decisão posterior, de controle posterior, não é mesmo? Então, vejam, há hipóteses excepcionalíssimas de controle posterior ainda na legislação vigente. E por essa razão que eu sustento que é possível se falar de um APRO, implícito na legislação atual. Ele não está previsto na Lei de Defesa da Concorrência de maneira expressa, mas ele pode ser feito. E um fundamento até para se fazer um APRO, hoje, apesar de qualquer menção desse acordo na Lei de Defesa da Concorrência, é o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse artigo 26 da Lei de Introdução, ele deu a possibilidade a toda a administração pública brasileira, na União, nos estados e nos municípios, de fazerem acordos, inclusive em processos de expedição de licença, em processos liberatórios. Ora, o processo de autorização de atos de concentração é um processo liberatório, é um processo autorizativo, como o de licença. E por essa razão, para se resolver incerteza jurídica, também é possível fazer acordo nesses processos, inclusive para se cuidar de reversibilidade de operação. Então, o APRO, que é um acordo de preservação de reversibilidade de operação, embora não esteja previsto na legislação atual, ele pode ainda ser feito nas situações excepcionais de controle posterior que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico dentro do direito da concorrência. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos aí toda a nossa análise do controle de concentrações, o que é concentração, quais são os procedimentos de controle na SG e no TAD e quais são os acordos que o Estado pode utilizar, principalmente para negociar condicionantes e para garantir reversibilidade de certas operações controladas a posteriori de maneira excepcional. Tá bom? Então, nas próximas aulas, vamos começar um último módulo que diz respeito ao controle de condutas, ao controle das infrações concorrenciais ou infrações contra a ordem econômica. Até lá!